Boa noite. A chuva vai continuar pelo menos até 5 de janeiro. É a última previsão da meteorologia. O maior problema é agora o das descargas das barragens. A situação mais crítica será a da véspera do Ano Novo. Por agora, as chuvadas da última noite atingiram em particular o Ribatejo. Imagens desoladoras de um Ribatejo completamente alagado, estradas cortadas, campos inundados e culturas completamente destruídas. O caudal do Tejo subiu de tal maneira que algumas estradas junto ao rio ficaram mesmo intransitáveis. Noutros locais a situação não era tão complicada. Com algum cuidado, os carros foram passando. Apesar das previsões de mau tempo até ao início de janeiro, o Serviço Nacional de Proteção Civil considera que neste momento o problema das cheias está controlado e não prevê um agravamento da situação nos próximos dias. Este mesmo serviço diz ainda que não há preocupações em relação ao caudal do Rio Tejo, já que as descargas das barragens estão a ser controladas. Apanhados de surpresa pelas cheias foram também alguns animais. Em pleno Ribatejo, no meio de campos alagados, estes cavalos tentam chegar à terra firme. A chuva tem sido tanta que até já o rio Guadiana é rio de água farta. Depois de anos de seca, o Alentejo só tem pena que tanta água vá agora perder-se no mar. Diz o povo que não há fome que não dê em fartura. No Alentejo, após anos de seca, a água chegou por uma vez. Já há uns anos que não recordávamos uma coisa destas. Rios de caudal raramente visto, plantações praticamente desfeitas. O Alentejo vive hoje dias de aflição por excesso, precisamente, daquilo de que tanto precisou: água. A fartura de água é tanta que na barragem de Monte Roso, que serve a região de Évora, tiveram que proceder a uma descarga, já que a barragem atingiu o máximo da sua capacidade. É o fim do elefante branco que as pessoas dizem que é do Alqueva. Podia-se ser aproveitado para onde vai esta água mal empregada. Em termos de reservas hídricas, ainda não é o suficiente, embora a quantidade de água nesta altura já nos permita fazer uma campanha de rega normal no ano que vem. Em Aveiro, o Voga ainda não regressou ao seu leito normal e em Águeda procede-se aos trabalhos de limpeza e avaliação de prejuízos. Na Maia, o IC24 tem a circulação parcialmente interrompida devido ao alimento de terras. Parte do piso que liga a autoestrada de Braga abateu. Em Lisboa, cerca de 32 litros de água por metro quadrado precipitaram-se entre as 3 e as 6 da manhã. Suficiente para alagar a Praça de Espanha, os túneis do Campo Grande e Campo Pequeno, que pela manhã chegaram a ter mais de 1 metro de altura. Mas a maior tragédia do dia foi nas Patameiras, em Odivelas. Gostaríamos que os serviços, de facto, verificassem com alguma cautela, com o rigor que merece esta situação, a solução definitiva deste problema, porque é, de facto, aflige permanentemente as pessoas. Aquele bairro de Odivelas esteve parte da manhã totalmente sequestrado por um lençol de lama e por uma mancha de água que atingiu 1,5 metros de altura. No bairro é um problema com 30 anos a que os moradores, todos os anos, chamam a atenção da Câmara de Loures. Iremos fazer tão depressa quanto nos for possível, nomeadamente assim que as condições climatéricas o permitirem, uma intervenção, se não a definitiva, pelo menos uma intervenção que permita para já atenuar. O desvio do leito do Rio da Costa e as obras da Cril, aliados à forte chuvada desta madrugada, só agravaram a situação que nas Patameiras já tem mais de 30 anos. A Câmara devia tomar algumas providências, por isso a culpa é toda da Câmara. Situações que não vão melhorar com a continuação do tempo chuvoso, em particular na sexta-feira, com a meteorologia a prever precipitação mais intensa. O mau tempo veio para ficar, pelo menos nos próximos 9 dias. Chuva é que não vai faltar em Portugal. Chuva em quase todos os dias, uns mais, outros menos. O dia de sexta-feira será um dia a terem atenção. Os meteorologistas apontam o dedo acusador às superfícies frontais. Esta situação de chuvas tem-se devido ao facto a duas situações. Nós temos o anticiclone dos Açores numa posição bastante a sul, o que aliás é normal nesta altura do ano, e temos tido depois, na parte norte da Europa, na região das Ilhas Britânicas, um outro anticiclone, o que tem permitido a passagem de todas as perturbações frontais na Península Ibérica, associadas a depressões que estão em latitudes bastante a sul, sensivelmente à latitude da Bretanha. Esta situação é normal, o que não é vulgar, talvez, é a duração, portanto, tantos dias seguidos com esta situação.
E é claro que não é apenas em Portugal que o mau tempo tem causado prejuízos e desolação. Na Escócia, os nevões deixaram sem eletricidade milhares de pessoas. Na Noruega, o temporal obrigou à suspensão das buscas de um arrastão. E em Espanha, os temporais já fizeram 5 mortos. O mau tempo que fustigou nas últimas horas diversas regiões de Espanha teve maiores consequências nas províncias da Extremadura e da Andaluzia. 3 das principais autoestradas espanholas estiveram cortadas durante várias horas. Rios a transbordar e estradas bloqueadas. Na província de Cáceres, a chuva provocou as maiores cheias de que há memória. Um temporal que em Espanha já fez 5 mortos. Ao largo da Noruega, a Marinha suspendeu por agora as buscas para encontrar 9 tripulantes de um arrastão russo naufragado. 15 tripulantes foram salvos por outro barco de pesca russo. Entretanto, o norte da Escócia está desde há dias sob os efeitos de fortes nevões. Na cidade de Glasgow, os termómetros chegaram aos 18 graus negativos. Nas Ilhas Shetland, onde hoje foi declarado o estado de emergência, a vida parou por causa da neve. Comboios parados, estradas bloqueadas, um cenário por vezes muito belo, mas que está a deixar milhares de escoceses sem eletricidade. E os efeitos do mau tempo também estão a dar grandes dores de cabeça aos militares da NATO destacados na Bósnia. Em Mostar, foi necessário recorrer hoje a meios aéreos para pôr a salvo dezenas de soldados franceses apanhados pelas cheias. E o mau tempo está, de facto, a atrasar na Bósnia a retirada dos sérvios dos arredores de Sarajevo. De acordo com o plano inicial, os sérvios tinham que retirar até à meia-noite de hoje. Apesar das condições meteorológicas, a retirada começou entretanto e a NATO assegura que todos os lados envolvidos na guerra têm estado a cumprir na generalidade a desmilitarização dos arredores da capital bósnia. A maior dificuldade são agora os civis sérvios que acompanham a saída dos seus soldados. Rejeitam ficar sob tutela croata ou muçulmana e as filas de carros fazem recear uma nova vaga de refugiados. A França fez mais um ensaio nuclear na Mururoa. A explosão ocorreu às 22h30 de Lisboa e teve a potência de 30 quilotoneladas. É o quinto de uma série anunciada de 8 que, apesar de todos os protestos, Jacques Chirac quer levar até ao fim. A explosão de hoje teria estado programada para dia 22, mas as conversações entre o governo de Paris e os sindicatos teriam levado Alain Juppé a solicitar ao presidente francês o adiamento. Em Washington, um porta-voz oficial do Departamento de Estado já expressou o desapontamento americano por mais este ensaio nuclear francês. No Médio Oriente, aumentam as esperanças de uma paz duradoura. Sírios e israelitas negociam com a mediação norte-americana. Isto no momento em que mais uma fase da transferência de poderes de Israel para os palestinianos terminou. Mais um dia de festa na Cisjordânia com a nova bandeira, nova autoridade política e administrativa, apenas a 12 quilómetros de Jerusalém. Uma proximidade geográfica que para os palestinianos tem um significado muito especial. Ramallah, 28 anos de ocupação israelita, começa agora a autonomia palestiniana e completa-se uma fase do acordo de paz. 6 cidades da Cisjordânia entregues à autonomia do povo palestiniano. E com a música de fundo, era comunicada a decisão do governo de Tel Aviv, libertar cerca de 1000 prisioneiros na próxima semana. Mas nas prisões ainda ficam perto de 5000. Yasser Arafat, o líder da OLP, agradeceu a Shimon Peres o cumprimento do acordo. Para o primeiro-ministro israelita, o caminho da paz está também a passar por Maryland com a ajuda de Bill Clinton. Nos arredores de Washington, sírios e israelitas frente a frente com a mediação dos norte-americanos. A questão considerada crucial e decisiva é a segurança. Os negociadores consideram mesmo que, se for ultrapassada, tudo será muito fácil e rápido. Em causa, os montes Golã, anexados por Israel em 67, na sequência da guerra. Os israelitas estão dispostos a devolver parte do terreno à Síria, mas antes de negociar em termos de retirada e limites da fronteira, exigem que a Síria assuma um compromisso público de paz, incluindo o estabelecimento de relações diplomáticas. Palestinianos, Jordânia, agora a etapa decisiva, a Síria. Etapas para que a paz seja um facto no Médio Oriente. Em Portugal, a morte do ministro do Equipamento Social causou a consternação em vários setores. Henrique Constantino ocupou o cargo menos de 2 meses e a sua substituição, por doença, fora já anunciada ontem. Vítima de problemas cardíacos, fora internado de urgência numa clínica de Lisboa. Henrique Constantino tinha 58 anos,
Licenciado em Economia, começou a sua carreira na TAP. Esteve também nos CTT, nos TLP e na extinta Companhia Nacional de Navegação. Entre 1984 e 1988 foi presidente da Marconi. Perdi um grande amigo, mas o país perdeu um excelente gestor. São palavras de Mortaranabo, o seu sucessor no equipamento social. Também António Guterres elogiou Henrique Constantino, um grande homem e político, no entender do primeiro-ministro. O funeral de Henrique Constantino sai amanhã pelas 16 horas da igreja de São Julião, em Setúbal, para o cemitério de Nossa Senhora da Piedade, na mesma cidade. O funeral de Henrique Constantino adiou, entretanto, por um dia a posse da nova equipa do equipamento social. O novo ministro Mortaranabo escolheu já a sua equipa. Guilhermino Tavares ficará à Secretaria de Estado dos Transportes, a habitação ficará entregue à deputada socialista Leonor Coutinho e Crisóstomo Teixeira será o novo secretário de Estado das Obras Públicas. Cavaco Silva, em ritmo de campanha, volta a criticar o governo executivo. Não pode adiar decisões até 14 de janeiro. É que vêm aí tempos difíceis e todos têm de estar preparados, diz o professor em declarações esta noite, em Lisboa, num jantar com personalidades ligadas ao futebol. Novas e velhas glórias do mundo do futebol, todos apoiantes declarados de Cavaco Silva num jantar convívio com o candidato. Nessas alturas, os amigos nunca esquecem, e então o professor pediu, como amigo que tenho, e pediu-me para ver se podia dar-lhe, posso até dizer, um bocadinho de forcinha. Eu espero que ele chegue à vitória. Não sei se estará neste momento à frente ou não, mas o importante vai ser quando se fizer a contagem dos votos. E nessa altura, sim, vou torcer para que o professor Cavaco Silva vença. Saiu dos relevados para dar uma tática especial ao professor Cavaco Silva nesta campanha eleitoral para a presidência? Não, a tática é ser igual a si próprio, mantendo as convicções e fazendo aquilo que, julgo eu, e no meu sentido, foi o conquistar do respeito que sempre mereceu e, portanto, por isso o meu apoio e a minha solidariedade. Os jogadores presentes ofereceram ao candidato uma camisola da Seleção Nacional e Cavaco, sem esconder a sua dedicação ao Olhanense, revelou um fervoroso apoio à equipa das Quinas. Eu sou um pouco um aficionado do futebol a partir do sofá. Exceto quando está em causa a equipa das Quinas, é que eu faço um esforço especial para assistir aos jogos nos próprios campos. Em tom mais político, regressa às críticas ao governo quanto às decisões adiadas até depois das eleições presidenciais. Mesmo que o governo adie as decisões para depois do dia 14 de janeiro, não tínhamos dúvidas que os problemas vão chegar, as dificuldades vão chegar e é nessa altura que Portugal vai precisar de um Presidente da República que traga algum valor acrescentado, alguma mais-valia em relação àquilo que o governo já tem, quer seja em experiência, quer seja em conhecimentos, quer seja em base de apoio ao sistema de equilíbrio constitucional no nosso país. Cavaco Silva foi, por seu turno, o alvo das críticas de outros dois candidatos a Belém, Jerónimo de Sousa, a propósito da situação na Torre Alta, e Alberto Matos, pela incineradora de Estarreja. Quanto a Jorge Sampaio, foi aos Açores e à Madeira falar de uma autonomia que não deve perder de vista a unidade nacional. Jorge Sampaio dedicou o seu dia às regiões autónomas. Em São Miguel, nos Açores, inaugurou uma nova sede de campanha e, é claro, falou de autonomia. Vamos acertar entre nós que todo o processo das autonomias, todo o processo do nosso desenvolvimento comum vai ser feito num quadro de unidade nacional e que não vai ser feito por forma agressiva nem por forma de chantagem a que alguns dos anos nos habituaram. E já esta noite, Sampaio chegou à Madeira para a segunda parte desta sua deslocação insular. Quanto a Jerónimo de Sousa, escolheu o dia de hoje para se deslocar a Troia. O candidato apoiado pelo PCP foi visitar a Torre Alta e aproveitou para criticar Cavaco Silva de insensibilidade para com os problemas sociais dos trabalhadores desta empresa turística. Se Cavaco Silva fosse para Presidente da República, não iria ter a sensibilidade em relação a estes problemas, porque quando tinha particulares responsabilidades como Primeiro-Ministro, nunca as teve. Quem foi um mau Primeiro-Ministro dificilmente poderia ser um bom Presidente da República. Alberto Matos, por seu turno, também não poupou críticas ao antigo Primeiro-Ministro.
Em Estarreja, o candidato apoiado pela UDP mostrou-se contra a incineradora de resíduos industriais que classificou de inútil para Portugal. O governo de Cavaco Silva foi o principal responsável por esta decisão, portanto, certamente o candidato de Cavaco Silva também deveria vir aqui dar a cara, mas penso que ele terá muito a esconder sobre os verdadeiros motivos que estão por trás desta decisão. Gostaria de deixar a pergunta ao candidato Jorge Sampaio, que não será responsável direto, qual vai ser a sua posição no futuro, como é que ele vai conversar com o governo sobre esta matéria. Do dia político ficam ainda a declaração de rendimentos de Manuel Monteiro, as linhas de crédito anunciadas para a agricultura e a esperança de Guterres de ver portugueses no pódio dos Jogos Olímpicos. Aqui fica o registro na síntese destes 24 horas. António Guterres homenageou hoje os desportistas portugueses que mais se destacaram no presente ano. Durante um jantar na residência do Primeiro-Ministro, este desejou que Portugal obtenha sucessos tão grandes como os destes atletas, também nos setores da economia, da sociedade e da cultura. Guterres disse ainda estar esperançado em que os desportistas nacionais tragam medalhas dos Jogos Olímpicos de Atlanta. O Ministro da Agricultura anunciou hoje que estão a ser preparadas linhas de crédito para o setor agrícola. Numa primeira fase, serão contemplados com subsídios que já se encontram disponíveis os agricultores afetados pela seca e pelas geadas. Gomes da Silva disse também que as bonificações relativas ao seguro de colheitas passam a 50% e 60% do prémio total, em vez dos atuais 38%. Manuel Monteiro voltou hoje a afirmar que um político deve declarar publicamente o que tem, o que recebeu e como o recebeu. E foi isso que ele fez hoje no Tribunal Constitucional. O líder do PP declarou um rendimento anual bruto de cerca de 4.800 contos. Dessa importância, quase 2.300 contos foram entregues como donativo ao seu partido e a diversas instituições de solidariedade social. Monteiro disse ainda respeitar a opinião da deputada do PP, Maria José Nogueira Pinto, que se recusou a publicitar quais foram os rendimentos de que usufruiu. A partir de amanhã, o Teatro Aberto põe em cena a peça O Ensaio, de Jean Anouilh. A encenação é de João Lourenço e marca o regresso ao palco de Ana Zanatti. O ensaio é um jogo que começa a brincar e acaba a sério. Um grupo de personagens diverte-se, fingindo a vida, mas o enredo acaba por tornar-se realidade. Parece que vamos representar sem as cabeleiras. Vamos ficar muito ridículos. O ensaio de Jean Anouilh, o texto escolhido pelo encenador João Lourenço. O Anouilh é um autor que é um mundo novo que estamos a entrar e que tínhamos programado, portanto, fazê-lo e apresentá-lo. Esta peça principalmente, não é o teatro todo dele que me interessa, mas esta peça interessava-me apresentá-la ao público português, aqui. Desculpe, mas tem muito a ver. O meu pai teve a preocupação de avisar precisamente sobre essa questão pouco antes de morrer. Quando o bispo chegou para lhe dar a extrema-unção, ele mandou-me chamar e disse: meu rapaz, faz tudo o que te der prazer, mas só com mulheres da tua classe social. Com as outras as coisas dão sempre mau resultado. Acaba-se por casar com uma criada ou com uma artista e fica-se condenado. Essencialmente uma reflexão sobre o amor, que é uma coisa, obviamente, que interessa a toda a gente. E parece-me que, nesse sentido, poderá ser um espetáculo que vai agradar a um enorme número de público. Estou a gostar imenso de trabalhar com ele. Tem sido uma excelente colaboração entre todos e tem sido uma excelente aprendizagem para mim também, porque eu, em cada trabalho que faço, tento aprender sempre mais alguma coisa. Oportunidade de aprender. Eu não falo consigo. Consegui finalmente libertar o Lucílio daqueles... Os papéis já estão distribuídos. O ensaio vai começar amanhã, no Teatro Aberto. Muito bem, estamos todos aqui, vamos começar. A dupla inconstância é uma peça impiedosa, peças que não se esqueçam disso. E com o ensaio de O Ensaio vamos terminar aqui este 24 horas. Em nome de toda a equipa que preparou e realizou esta edição, desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.